Boa noite, povo de Axé, aqui é Itabalagoa. Bom, falando um pouco mais de manipulação de energia, né? Para algumas pessoas que têm dúvida com relação a isso, a manipulação de energia, eu falei um pouco do que a gente reúne de manipulação de energia, de todos os reinos, né, da natureza. E é bem importante entender isso, que é literalmente a gente tornar algo negativo em positivo ou atrair o positivo mais rápido que está no caminho daquela pessoa naquele momento. Então, entendendo isso, a gente entende basicamente como é que funcionam todas as manipulações de energia, todas as religiões que manipulam a energia, ou seja, que atraem a sorte para a gente, beleza? Então vamos lá, mas assim, nós não manipulamos somente dentro do terreiro, tá? Dentro de uma casa de axé, dentro de uma casa de umbanda, de candomblé, de ifá, etc. A gente não manipula só aqui dentro. Então tem momentos que no meio do culto religioso, no meio da trajetória de culto da religião, a gente tem que manipular essa energia fora do terreiro. Então como é que funciona isso? Em muitos dos casos onde a gente tem limpezas, em muitos dos casos onde a gente tem que agradar algumas energias da natureza, da ancestralidade, a gente tem que pisar em determinados lugares onde existem pontos de energia. Então, pontos de energia sejam na encruzilhada, na mata, na cachoeira, seja pontos de encruzilhada na praia, seja no ponto de encruzilhada no cemitério e até mesmo em qualquer outro lugar, seja na lomba, em algum buraco. Então, esses tipos são pontos de energia, tá? São pontos onde a gente vai manipular aquela energia. Então, como é que é manipulada essa energia? Simplesmente a gente vai usar dos elementos da natureza, como eu falei aqui num vídeo anterior que eu gravei. E aí essa manipulação de energia vai ocorrer no ponto de força que eu acabei de citar, alguns pontos de energia aqui, um ponto de força. Então o que acontece? Quando a gente faz algum trabalho de limpeza, normalmente a gente faz fora do terreiro. Normalmente acontece que a gente também tem que fazer dentro do terreiro, acontece. A gente faz diversos trabalhos dentro do terreiro, mas normalmente a gente faz em um desses pontos de energia que eu citei aqui, fora do terreiro, e utiliza-se componentes da natureza para a gente manipular isso. E aí o que eu falo, quando a gente faz um tipo de limpeza que está eliminando uma energia negativa da pessoa, que está desobstruindo aquela negatividade para entrar o positivo, e aqueles elementos são depositados naquele ponto de força, naquele ponto da natureza, não é aconselhado a pessoa meter a mão ali, ou até mesmo ver que determinada pessoa colocou em alguma mata velas quebradas e etc. Não é aconselhado a pessoa manipular aquilo ali. Por quê? Porque foi feito um trabalho de descarrego, ou seja, de retirada da negatividade de uma determinada pessoa, e aí foi depositado essa energia negativa no ponto de energia, e aquilo vai ser dissipado com o tempo na natureza. Então, tudo que a gente puder pensar aqui, se você analisar, vou citar um exemplo aqui, nós nos alimentamos, tá? E utilizamos dessa ponto de força do alimento, tá? E aí esse alimento nutre o nosso corpo de energia. E aí o que a gente faz? A gente descarta o que não é necessário para o nosso corpo, ou seja, a gente descarta através de materiais, vamos falar assim, seja através de vai no banheiro e descarta. E aí essa negatividade, vamos falar assim, ela é descartada na natureza, vamos falar a grosso modo. Então, para você entender, funciona parecido. Quando a pessoa está sendo efetivamente energizada, ela está se alimentando. E aí, como ele tem que deixar aquela negatividade, a gente pega aqueles materiais
e entrega para a natureza. E aí aquilo ali vai ser, teoricamente, descartado, ou a natureza vai consumir, ou de repente aquela situação vai ser dissipada com o tempo. Então, novamente, não é aconselhado a pessoa, quando vê algum material assim, em algum canto que você acha que foi quebrado, que foi espalhado, alguma coisa assim, não é aconselhado colocar a mão. Claro, ficou em frente à sua casa, fez alguma coisa, cara, evita, mas utiliza pá, faz artifício onde você não coloque a mão. Por quê? Quando você coloca a mão, dependendo do tempo de descarrego que aquilo ali tá, aquela negatividade ainda pode estar ali, aquela negatividade ainda pode estar rodeando aqueles materiais. Então, quando você coloca a mão, aquilo ali pode agarrar um pouco na sua energia e você começar a ter alguns problemas. Então, essa dica que eu dou. A outra manipulação de energia que a gente faz em termos de pontos de força, a gente sai também com uma ideia, ou até uma obrigação, ou seja, melhor, uma determinação de agradar um tipo de energia ou uma ancestralidade. Então a gente para no ponto de força que aquela ancestralidade manipulava ou manipula ou trafega ou vibra naquele tipo de energia. A gente para ali naquele ponto de força e começa a agradar aquela energia com mais elementos da natureza. Então, como eu faço aqui normalmente, tá? Na hora de agradar essas energias da natureza, eu costumo utilizar coisas muito que vão ser aproveitadas pela natureza. Como, Itabalagoa? É o seguinte, muitas vezes, em vez de colocar um copo de vidro ou deixar uma garrafa, eu utilizo um coco aberto. E aí eu abro aquele coco e coloco o vinho ali dentro. Ou de repente um outro tipo de bebida, não sei. Isso aí é a forma como eu aprendi e a forma como eu executo em respeito à natureza, como eu aprendi, tá? Não quer dizer que tá errado, porque o outro que faz também funciona, mas é a forma que eu penso. E aí, normalmente coloco comida em cima de folha de bananeira, coloco comida em cima de folha de mamona, coloco comida arrumada dentro de coco, coloco as frutas abertas e elas mesmo encostadas em cima da folha de bananeira ou na folha de mamona. Então isso é a forma como eu aprendi. E aí a gente faz esse agrado à natureza com muito respeito e normalmente arrumamos isso e agradecemos pela energização. E aí eu vou embora daquele local. Esse tipo de alimento, esse tipo de coisa, não tem problema nenhum a pessoa recolher, porque aquele tipo de energização ali que a gente está entregando é um agrado, é uma energia que a gente está elevando junto à nossa ancestralidade. Então, muitas vezes a gente está agradando a nossa ancestralidade, a vibração que aquela ancestralidade trafega naquele ponto de energia. Então, aquilo é um agrado, aquilo é como se fosse um presente para a ancestralidade que cada um de nós nos aproximamos, tá? Então, é basicamente isso que eu queria falar sobre manipulação de energia. Pessoal, eu agradeço muito o pessoal que está seguindo a gente, muito o pessoal que está interagindo com a gente, legal. E aí, eu vou postando novas coisas aqui, tá? Não tive tempo de fazer ainda alguns vídeos que eu quero fazer, mas eu vou voltar a fazer, a gente vai voltar a falar sobre isso, sobre mais outros assuntos. E aí é isso, pessoal. Eu agradeço muito. E eu desejo muita sorte para vocês, tá? Que vocês tenham uma cabeça boa, que vocês pensem mais em vocês em termos de, cara, eu quero executar algo, eu quero fazer algo. Cara, será que vai dar certo? Vai lá e faz, entendeu? Não custa nada a gente começar a tentar, correr atrás. Então vale muito a pena
a gente correr atrás, ocupar a nossa cabeça com coisas interessantes, sem ao menos olhar para o lado e falar assim, pô, aquele cara ali tá dando certo. Não, cara. Olha para o lado para pegar inspiração com aquela pessoa. Pô, aquele cara tá dando certo. Pô, legal. Eu quero chegar no nível daquele cara. Eu vou me espelhar para poder chegar até lá. Beleza? Eu quero me espelhar como se fosse uma pessoa para me alcançar e não simplesmente derrubar a pessoa, tá? Então eu penso o seguinte, galera, Exu é movimento, Exu é a palavra, Exu é a conversa, Exu é a vitalidade, Exu é saúde, Exu é festa, Exu é alegria, pessoal. Então, eu desejo muita sorte no caminho de vocês, que Exu trafegue muita sabedoria para vocês também, tá? E uma boa noite. Axé o Laro Exu Mojuba. Salve, salve Maria Padilha.